Etapa de ostulação. Tudo agora, a partir de agora, tudo que é feito aqui é análogo ao cobre, então tem a mesma razão, a diferença é só que em vez de cobre a gente está usando níquel, tá? E, inclusive o concentrado de níquel, ele tem elevada quantidade de cobre, então o cobre acaba participando também dessas reações aqui, só que o nosso objetivo dessa vez é obter níquel, tá? Então na etapa de ostulação, remoção de enxofre, tá? Não total, mas remover parte do enxofre, produzindo um óxido. Então a gente vai ter sulfeto de níquel mais oxigênio, produzindo óxido de níquel mais SO2, ou óxido de ferro, que seja. Tá? O ideal é diminuir o teor de enxofre do meu concentrado de flotação. Tá? A operação ocorre em forno de leito fluidizado, carga pela parte inferior, contato com ar sob pressão, o meu material vai se comportar como um fluido e vai ser retirado por uma rede de ciclones de espoeiramento. Tá? Então a minha poeira vai ser a calcina e a minha calcina é com teor menor de enxofre em relação ao concentrado de flotação. Além disso, missões do processo de ostulação: aumentar teor de enxofre, diminuir teor de enxofre e pré-aquecer e se livrar da umidade para a próxima etapa, né? Bom, eu acho que é basicamente isso, aí depois a gente vai aqui para a fusão a mate. Bom, então aqui a gente tem uma etapa de fusão a mate bem similar à fusão a mate realizada no cobre, né? Então nessa etapa aqui eu vou ter a fusão do meu material, tá? A calcina sendo carregada junto com o ar pré-aquecido, e aí a fusão do meu material também vai ocorrer o resto da oxidação, aliás, vai ocorrer oxidação de grande parte do meu material, tá? O níquel tem mais afinidade pelo enxofre, então o níquel vai acabar reagindo com alguma pirita remanescente e vai ser produzido sulfeto de níquel, enquanto o ferro vai acabar virando óxido, né? Óxido de ferro. Então aqui eu tenho que ocorrer a fusão da minha calcina, tá? Ocorre a reação pelo oxigênio, tá? Não é só níquel que reage, mas o níquel é o principal cara que reage aqui, porque ele é o cara que tem maior quantidade, tá? Já o caso, se o níquel reagir e produzir um óxido e ele encontrar um ferro, esse ferro vai absorver o oxigênio do níquel e vai ser produzido óxido de ferro e sulfeto de níquel vai ficar na mate. Então aqui eu formo a minha mate e a minha escória rica em óxido de ferro. Para prender o óxido de ferro na escória, a adição de sílica, tá? Essa adição de sílica vai produzir a faialita que não volta para mate, mesmo em contato de oxigênio, ela fica bastante estável, tá? Tudo isso analogamente ao processamento de cobre, tá? Então não muda nada em relação ao processamento de cobre, tá? Então vamos ler aqui só o que eu tinha escrito, tá? A operação ocorre em um reator Outokumpo, tá? O nome desse forno aqui é um forno Outokumpo, tem o objetivo de eliminar ferro, formando uma escória de óxidos. Após a formação da escória, SO2 é adicionado para a formação de faialita. Isso eu já havia dito. A mate, que é a fase remanescente, é a fase de sulfetos fundidos, principalmente o de níquel, né? Porque a gente está produzindo níquel, da mesma maneira que era de cobre. A operação ocorre a temperatura de até 1400 graus, então temperaturas altas. O calor gerado pela oxidação do metal responsável pela manutenção da temperatura. O calor gerado pela oxidação do metal é responsável pela manutenção da temperatura. Isso foi um negócio que eu não mencionei lá na fusão a mate no caso de cobre, tá? Esses processos aqui, essa oxidação do sulfeto de níquel, ela é um processo isotérmico. Esse processo libera calor e o processo acaba sendo autógeno. Eu não tenho mais a necessidade de fornecer calor para o meu banho líquido, tá? Então é importante assim, porque isso torna o processo mais rentável, mais eficiente, que eu não dependo de ficar sempre aquecendo para manter a temperatura desses metais, tá?
A oxidação dos outros metais ocorre, mas o ferro presente na mate remove o oxigênio desses metais e doa o seu enxofre, tá? Assim como algum cobre que esteja na mate acaba tendo esse mesmo comportamento, tá? Etapa de conversão no mesmo sentido que o que ocorre com o cobre, né? A primeira etapa é a oxidação do ferro, tá? E aí de novo adição de sílica para formar faialita, o forno é basculado, vazamento da escória. Segunda etapa, eu tenho a remoção do enxofre do níquel para a produção do níquel na sua forma metálica, tá? Então aqui em relação à etapa de conversão, o processo é efetuado em um conversor Peirce-Smith, que é esse conversor aqui que a gente já aprendeu, né? O oxigênio injetado pelas ventaneiras, na primeira etapa o ferro remanescente da fusão a mate oxidado, então o ferro que não saiu na escória da fusão a mate ele é oxidado aqui também, tá? No fim da primeira etapa a sílica é adicionada para formar a faialita que é estável e não retorna para a mate, tá? E aí a primeira etapa encerra com o basculamento do forno para o vazamento da escória. E aí a segunda etapa tem o objetivo de formar níquel e SO2 através da remoção do oxigênio, do enxofre do níquel pelo oxigênio soprado, tá? Só para relembrar o forno, ele é um forno cilíndrico basculante, tá? Os gases saem pela boca do forno, assim como o metal é vazado pela boca do forno e a escória da primeira etapa também é vazada pela boca do forno. A sílica é adicionada por essa entrada aqui, tá? Algum outro fundente, às vezes necessário, também pode ser adicionado. O ar é adicionado pelas ventaneiras, tá? Esse forno tem a capacidade de bascular para virar o material, e a mate normalmente chega por um cadinho de mate da fusão a mate lá, tá? Então é basicamente isso, um processamento bastante similar ao do cobre, tá? E as etapas bem análogas, então quem aprendeu o cobre acaba tirando de letra o níquel também, tá? Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho das aplicações do níquel, tá? A fração da produção mundial de utilização do níquel é distribuída entre as seguintes aplicações. 46% do níquel é utilizado na fabricação de aços ao níquel, tá? 34% em ligas não ferrosas e superligas, 14% em galvanoplastia e 6% em outros usos, tá? Aqui tem um exemplo de um equipamento que usa bastante níquel em diversos componentes, que é uma turbina de avião, tá? Então, na turbina de avião tem vários, ali por exemplo aqui no combustor tem uma superliga à base de níquel, tá? Aço austenítico no compressor, aço ferrítico no compressor aqui também. Na turbina tem ligas de um cristal só e mais recobertas, e essas ligas, tudo isso aqui utiliza níquel como elemento de liga porque ele adiciona excelentes propriedades a alta temperatura, tá? Então o níquel aqui ele tem aplicações muito nobres, é um metal bastante caro no fim das contas, tá? Então é isso, essa aqui é só para, eu botei essa figura aqui mais para demonstrar a importância do metal níquel para a sociedade, tá? Então agora vamos ver um pouquinho das ligas de níquel. Aqui são as principais ligas de níquel, tá? Vocês vão ver que tem diversos tipos de ligas. Ela tem essa designação aqui, então uma liga de níquel, assim como a gente tem o aço AIZ 1080, as ligas de níquel são N02 e depois 3 números, entendeu? N03 mais 3 números, N04 e outros 3 números, entendeu? Então é assim que são catalogadas essas ligas. E a gente pode ver aqui que tem diversos elementos de ligas. Aqui as ligas 02 e 03 é mais limites de impurezas e também endurecidas por dispersão ou precipitação. Aí depois tem as ligas de cobre, por exemplo, Monel. Então, nicrome, inconel, astelói, são todas ligas de níquel, e elas são bastante nobres, essas ligas. Você vê sempre aplicações de elevado custo e elevada competência do metal. Então,
aí que o níquel entra bastante forte, então por isso um metal de uso bem nobre, tá? Então era isso que eu tinha a falar, a gente vai encerrar a aula aqui, e aí no próximo slide eu encerro a aula. Bom, por fim eu quero agradecer a todos que assistiram a aula até aqui, tá? E pedir que se vocês tiverem dúvidas, vocês me procurem em sala de aula, se vocês não conseguirem me procurar em sala de aula, eu peço que vocês usem o recurso tecnológico que a gente vai usando nesse semestre, seja o Google Classroom ou então o Moodle. Se não, você pode ainda me encontrar nos corredores do IF, me perguntar as coisas ou então ainda me mandar via e-mail as dúvidas, tá? Se você caiu nessa apresentação aqui por algum outro motivo que não seja estar tendo aula comigo no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, você pode me mandar um e-mail que, se eu souber responder a dúvida, eu vou responder, tá? Então agradeço a todos por ter assistido a aula e é isso aí. Tchau, tchau.